Cara, eu estava pensando, até as profissões que são mais seguras no Brasil, em algum momento, elas vão colapsar. E isso é muito real. E isso está prestes de acontecer. E em alguns casos já até aconteceu. E eu queria falar disso com vocês hoje, porque essas distorções econômicas e de benefícios que acontecem no nosso país levam a coisas como essa, onde praticamente todas as profissões de nível superior, em algum momento, elas vão deixar de ser relevantes e profissões manuais como pedreiro, diarista e etc. vão ter salários até equiparados ou maior do que essas profissões. Parece um negócio muito louco, mas se você analisar com humildade dados e analisar o que você olha na sociedade, você consegue ver que tudo isso é extremamente viável de estar acontecendo. Bom, para começar esse vídeo, eu vou pedir aqui para você se despir, tá bom? Se despir de seus preconceitos, porque nós iremos assistir um, um short do Renato 38, onde na parte final do short ele fala um bagulho muito inteligente, um negócio que todo mundo deveria prestar atenção, beleza? Depois disso, a gente vai voltar para o vídeo normal e eu montei aqui um mapa mental para explicar para vocês esse ponto de vista. Então vamos lá. Salvação é individual. É você que vai salvar a sua família. Espera aí só voltar um pouquinho aqui, porque estava baixo. Então, bora lá. Individual. É você que vai salvar a sua família. Você que vai salvar a sua família. Os ciclos são intergeracionais. Não há como evitar a esse ponto que já é demonstrado em uma matéria chamada Public Choice há mais de 70 anos, que quando se instaura um regime de exceção, onde lei não é a regra, voto na urna não muda a instituição. Só o que muda a instituição é voto com A. Se organizar para morrer e não me chame, não é isso? Eu não vou fazer guerra porque não, os mais organizados sempre vencem, são eles, não é isso? Ou votar com os pés. Tirar o país do seu dinheiro ou tirar seu dinheiro do país. Se você já está num ponto, como eu, como você, que a gente já contribuiu para a Previdência muito mais tempo do que falta para o final, não tem motivo de a gente sair do país. Agora o moleque que não fez o concurso, o cara tá querendo fazer faculdade, meu irmão, esqueça o negócio de faculdade. Vai dirigir Uber no primeiro mundo, que você ganha mais do que a maioria dos advogados e engenheiros desse país. Médico, rapaz, vai dobrar o número de médicos a cada 7 anos, vai acabar a década com mais de 1 milhão de médicos no país. Como é que vai ter médico Uber, meu irmão, na próxima década em alta? Esqueça isso. A salvação. Bom, vamos lá, pessoal. A primeira parte do que ele falou aqui não interessa para essa análise, mas essa segunda parte de que o número de médicos vai dobrar e vai ter médico Uber, bom, isso sim merece um raciocínio. Vamos lá, médico. Eu sou da área médica, então tenho até um pouco de propriedade para falar disso. Todas as profissões que envolvem a área médica eu conheço muito bem, e não só as profissões, mas também as suas formações de pós-graduação, beleza? O salário. Hoje em dia, um médico sai da faculdade já ganhando R$ 30.000. Está baixo, tá bom? Não sei se você sabe disso, mas R$ 30.000 é pouco para um médico. Principalmente porque são 11 anos de formação e porque esses R$ 30.000 já estão com a inflação atual, beleza? Então, o médico, cara, médico há uns 10, 20 anos atrás ganhava mais de 30.000. Mais de 30, olha que loucura, ganhava mais de 30.000, só que tinha um poder de compra daquela época, tá ligado? E hoje em dia eles ganham 30.000 com o poder de compra atual. Ou seja, é pouquíssimo para um médico. É pouquíssimo, já abaixou muito. Bom, são 11 anos de formação, tá? Tem faculdade, tem as residências, pós-graduação e etc. Mais ou menos 11 anos de formação, para você ser um médico bom, mas médico bom mesmo são aqueles que já passaram dos 60 anos, esses são bons. Hã, São formados 50.000 médicos por ano. Bom, isso aqui é um dado, tá. Eu encontrei um vídeo, cara, eu não lembro o nome do canal, tá bom, onde ele falava que são 50 médicos por ano. Depois, eu fui buscar os dados para ver se isso era realmente verdade. Galera da programação, espera um pouco que tá chegando lá também. Cara, se formam muitos médicos. O crescimento tem sido exponencial de 99 até 2024. Então, sim, o número de médicos só aumenta. Se é 50.000 ou não, vou ficar devendo essa informação para vocês, mas não acho que seja tão relevante aqui agora. Outra coisa é indicadores de evolução de densidade de médicos por habitante.
Em 1990, era um médico para cada 1.000 habitantes, tá? Hoje em dia são quase 3 médicos para cada 1.000 habitantes. Então esse número aqui é extremamente impactante. Se tem 2 vezes mais médicos, tá? Tem 2 médicos a mais do que antes, tecnicamente esse salário devia ser cortado, 2/3 dele, pela lógica capitalista, mas a gente sabe que capitalismo não existe, ok? Aqui a gente vive num corporativismo, num metacapitalismo. Enfim, a demanda de médicos só vai diminuir. E por que que eu falo que a demanda vai diminuir? O número de médicos está aumentando, só que a demanda vai diminuir. Então eu pego um pouco do raciocínio do 38, que é o quê? Eu pesquisei aqui no Google, aumento da população brasileira. E, cara, eu fiquei chocado, porque eu pesquiso o aumento da população brasileira e o gráfico tá caindo, tá ligado? Tipo, não é o aumento, é a queda da população brasileira. Então, extremamente louco isso aqui. E você pode ver e, cara, quase 0,5% é muita coisa, tá bom? É muita coisa. E aqui a gente tem que pensar racionalmente. A população brasileira tá caindo? Sim. Ela vai aumentar? Não. Por que que não vai aumentar? Socialismo, ESG, pautas LGBT e a porra toda. Isso não aumenta a taxa de natalidade, isso só diminui. Beleza? Então, acabou o conservadorismo, o Brasil não é mais desse jeito. Hoje em dia a gente tem a própria mídia, a imprensa, empurrando pautas ideológicas que, queira ou não tô falando se é certo ou se é errado, mas queira ou não, isso influencia na taxa de natalidade. Beleza? Quando o Congresso, quando o Bolsonaro passa 63 leis feministas, ele ajuda ou diminui a taxa de natalidade? Seja realista. A taxa de natalidade vai cair nos próximos anos. Ok? Então, 38 aparentemente está amparado por dados técnicos. Agora vamos para os programadores. Salário de 16 mil também está abaixo. Já conheci programador que ganhava 30 mil anos atrás. Ok? Hoje a média é de. Cara, fala assim que a média de um programador é 16 mil, o cara tem que ser pica para ganhar 16 mil, tá? Eu joguei muito alto isso aqui, mas não é isso. Mas eu fui generoso pra caramba. Programador tem uma coisa muito boa que eu curto pra caramba, é que a barreira de entrada é muito menor. Então você não precisa ter 11 anos de formação. Talvez 4, mas sei lá, não é muita gente, tá? Mas alguns conseguem ser programador com 2, 3 anos de estudo, ok? A competitividade. Existe muito programador? Existe. Mas existe também muita demanda por programadores. Só que a competitividade ainda é grande. Olha que loucura. Existe bastante programador, sim. Existe bastante demanda, sim. E existe bastante competitividade. Principalmente pois não existe uma barreira física. Então, essa linha imaginária que traçaram no planeta Terra, que chamam isso de território, para um programador isso é praticamente irrelevante. Então, você pode disputar a vaga com qualquer pessoa do mundo. A demanda é alta pra caralho. Coloquei aqui porque, cara, é uma profissão que tem muita gente se formando, vai ter uma penca de pessoas se formando nos próximos anos, mas ainda tem demanda, ok? Bom, e qual que é o grande problema de tudo isso? Só antes, deixa eu até mostrar para vocês que eu tinha esquecido. Existem uma série de vídeos aqui no YouTube que falam de programação versus medicina, porque são realmente duas profissões seguras até o momento. Eu não acho que vai ser para sempre, mas até o momento. Então tem até o próprio Mano Davinho aqui fazendo vídeo sobre isso e tal. E só queria deixar isso aqui para você. Bom, e qual o grande problema de tudo isso? Vão existir mais profissionais nessas áreas de trabalho do que ofertas de trabalho por si só, ok? Então, vai ter mais gente capacitada para trabalhar do que trabalho disponível. Médicos, baixa demanda. Não será necessário tantos médicos, visto que a nossa população tem a tendência de diminuir, certo? Se a população vai diminuir, para que tanto médico? E também médico tem uma outra coisa, que é a questão de hoje em dia já tem muito mais faculdade do que antes. Hoje em dia tem pessoas indo estudar em países da América Latina para voltar e ser médico no Brasil. Então vai ter baixa demanda, uma oferta de profissionais gigantescas. Lucas, você acha que médicos poderão ser Uber um dia? Sim, eu acho.
Simplesmente os dados apontam isso, não tem como brigar. Programadores. Programadores têm um diferencial que é muita competição. Então, não é que tenham muitos programadores, eu acho que a demanda ainda é muito alta, mas eles têm que competir com pessoas do mundo inteiro pelas melhores vagas. Vaga para ganhar R$ 2.300, isso tem em qualquer profissão, pessoal. Mas vagas boas mesmo, um programador médio ganhando 8.000. Acho que isso, a tendência é diminuir, tá bom? Minha opinião. Então tem muita competição e acho que a competição vai ficar mais difícil principalmente por causa de uma coisinha, que é isso aqui. Calma, não fique bolado ainda, que é inteligência artificial, mas não é como você tá pensando, beleza? Olha que louco. Vamos trazer IA para cá. A IA, na minha visão, não vai afetar tanto os programadores como as pessoas dizem. Eu não acho. Eu acho que a IA é um auxílio para o programador, tá? Que não vai existir programação solo em local nenhum. Mas, para os médicos, a IA é extremamente influente. A IA faz o trabalho de vários médicos, ok? Olha que loucura, quando um médico sai da faculdade, o primeiro trabalho que ele pode fazer é esse aqui, ó, patologista clínico. Você pega lâminas, tá bom, de tecidos humanos, coloca no microscópio e tenta identificar células tumorais. Cara, sinceramente, esse tipo de trabalho a IA faz com muita facilidade. A IA vai conseguir achar os padrões de células que são defeituosas e vai te apontar um número no computador. Vai ser muito mais simples. Se você tem 40 funcionários desse aqui no seu laboratório, você vai precisar de 2 ou 3, porque a máquina vai fazer tudo. Então olha que louco, a IA vai impactar mais no setor médico, laboratorial, do que nos programadores. Só que ela vai impactar nos programadores de uma forma diferente. Um dos países que faz mais programadores por ano, produz mais programadores por ano, forma mais programadores por ano, é a Índia. E olha que loucura, existe uma barreira que impede indianos de trabalharem aqui no Brasil ou em outros países. Só que a IA, ela vai atrapalhar o programador não na questão de fazer o trabalho dele, mas ela vai permitir com que um indiano possa se comunicar com alguém no Brasil e trabalhar para o Brasil, ou trabalhar para os Estados Unidos. A IA vai quebrar essa barreira de idioma, porque ela vai conseguir fazer uma tradução em tempo real. Então, qualquer pessoa que trabalha para o exterior, o inglês ou uma outra língua não vai ser mais uma barreira importante. Isso, queira ou não, atrapalha bastante o programador que fala inglês e trabalha para o exterior. Eles vão ter competições de outros programadores de outros países que aceitam trabalhar por um dinheiro menor. Um indiano, por exemplo, um, um, um cara das Filipinas, da Tailândia, Singapura e etc. Eles vão trabalhar por menos dinheiro, vão fazer a função de um programador que um brasileiro faz e não tem problema, porque não tem a barreira do idioma. Então a IA influencia sim nesses dois mercados, só que não da forma como as pessoas enxergam, de uma forma diferente, certo? Mas eu vou dar uma solução para todos vocês. Inclusive, você nem precisa ser programador e médico para ver a solução, porque ela é clara e está na sua cara o tempo inteiro, que é criação de conteúdo. Inclusive, eu vi um vídeo recente, um mês atrás, Código Fonte TV, eles fazem pesquisas com programadores. E uma das perguntas é: tempo de estudo e criação de conteúdo. Você costuma criar conteúdo, você que é programador? Resposta aqui, ó, 88% responderam não. Ué, mas que loucura. O cara, ele é programador e ele não sabe divulgar o próprio trabalho. E é esse o ponto que eu quero chegar. Se você não cria conteúdo hoje em dia, não interessa a sua profissão, você vai ficar para trás. Não interessa se você é médico, se é pedreiro, juiz, tanto faz. Se você não cria conteúdo, você vai ficar para trás. E aí o exemplo tá na cara de vocês o tempo inteiro. É só ver. O, o pro- Lucas, fala o nome de um programador. Mano Davin, é, Felipe Deschamps, Lucas Montano. Os únicos programadores que eu sei o nome de cabeça são os YouTubers. Se isso é real, por que você não cria conteúdo?
Um cara que cria conteúdo, ele não só vai ter muito mais oportunidade de trabalho, como ele vai ter muito mais oportunidade de trabalho e o trabalho dele vai ser mais bem recompensado, porque ele tem a fama, ele é um influencer, um influenciador, um criador de conteúdo. É por isso que você pensa num médico. Lucas, pensa num médico, Paulo Musi. Eu não consigo não vincular a, a criação de conteúdo a você ser bem-sucedido. Para você ser bem-sucedido em 2024, 25, 26, 27, você precisa criar conteúdo para sua área. Não tem jeito. Eu até queria mentir para vocês de alguma forma, falar: "Não, pessoal, estuda, o estudo vai te levar ao sucesso". Não vai, você tem que criar conteúdo. O mundo mudou, pessoal, o mundo mudou. Hoje em dia, sai um médico, cara, o médico sai da faculdade e já começa a criar conteúdo pro YouTube, já começa a gravar vídeo, antes da residência. Por quê? Porque só de ter um médico com um jaleco branco falando aqui no YouTube, ele tem milhões de visualizações. Vocês têm que entender isso. Essa é a saída. E cara, sei lá, o Mano Deivin, o Jovem Tranquilão, todos vocês, eu não sei se vocês vão ver esse vídeo algum dia, mas vocês deveriam incentivar as pessoas a criar conteúdo. É o que eu incentivo os meus inscritos, que não são programadores e nem médicos. Eu incentivo eles a criar conteúdo sobre as coisas que eles gostam ou que eles trabalham. Eu acho que esse é o caminho ideal. Enfim, pessoal, voltando aqui para o nosso mapa mental, é basicamente isso. Hã, qualquer profissão vai ficar com uma demanda relativamente normal ou baixa, vai ter profissional pra caramba e você precisa se destacar de alguma forma. E como se destacar hoje em dia? É produzindo conteúdo pela internet. Não tem o que fazer. E aqui, cara, se você não é médico nem programador e viu esse vídeo, serve para sua área também, não tem jeito. Serve para sua área. Isso aqui que eu tô falando é um fato. Às vezes as pessoas não entenderam o raciocínio do 38, mas, cara, uma explicação dessa, se você não entender, fica difícil. Aí você tem que fazer o que ele falou mesmo. Pega suas coisas, vai ser Uber em Portugal, nos Estados Unidos, vai entregar encomenda da Amazon lá nos Estados Unidos, que você vai ganhar mais sim. Mas se você tá no Brasil, tem a sua profissão, cria conteúdo, se você tem um Instagram grande, um YouTube grande, esquece esse negócio de sair do Brasil. Você vai dar certo aqui. Você vai dar certo aqui, se você fizer o que eu tô falando. Beleza? Bom, pessoal, vocês já sabem, eu tô criando uma comunidade pra gente conversar mais, pra gente se unir, pra eu trocar uma ideia com vocês e tal. E lá dentro dessa comunidade vai ter umas aulas extras, coisas que eu não posso falar aqui no YouTube, porque vocês sabem como é a plataforma. Só que ela tá em construção. Então vocês ficam pedindo, 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 mas na verdade vocês só precisam esperar um pouco. Beleza? Ela tá em construção, tô pagando uma galera pra fazer e vai dar tudo certo. Bom, vejo vocês no próximo vídeo e até mais.